Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil, juntamente com o professor Alan Costa. Nós vamos fazer uma discussão, um acompanhamento de vocês nessa reflexão sobre um componente curricular bem interessante, chamado Aplicações Pedagógicas da Internet e das Redes Sociais. Então esse componente curricular é um componente mais propositivo, mais de pensar as possibilidades, as oportunidades, as aplicações que a internet e as redes sociais podem ter no cenário educacional. A gente vai acompanhar vocês nessa jornada formativa em que a gente traz para a discussão as possibilidades que a gente pode ter no dia a dia da escola, da universidade, aplicações para utilidades, funcionalidades da internet e das redes sociais. Nós sabemos que a internet tem uma infinidade de possibilidades de aplicações em diferentes frentes, seja na área da economia, do trabalho, da educação, área social, enfim. E na educação a gente pretende ver se consegue identificar certas oportunidades que a gente possa trazer para o seio educacional. A gente acha que vai ser uma discussão bem interessante, uma jornada formativa interessante, e nós vamos acompanhar vocês nessa proposta. Então nós preparamos um material com bastante cuidado, com bastante carinho, para que vocês possam, ao longo das próximas 3 unidades, das próximas 3 semanas, vocês possam refletir sobre esse assunto conosco. Então, a noção é que na primeira semana a gente possa fazer algo mais genérico, mais de aprofundamento, mais de mergulho, de ambientação do grupo nessa seara. Então, vamos tentar compreender o que é a cultura digital, o que é a internet, o que são as redes sociais, como é que isso pode ser trazido para o cenário educacional. Então, uma discussão mais geral para entendimento, para tatear a área. E depois de fazermos essa discussão, vamos até trazer algumas questões mais polêmicas de como pensar em aspectos que são típicos da cultura digital, típicos das redes sociais, típicos da internet, como é que a educação pode, inclusive, contribuir para que isso seja mais adequadamente explorado, para que o cidadão seja menos prejudicado por certas questões envolvendo a cultura digital, envolvendo a internet, etc. Por exemplo, vamos passar pela questão das fake news, do ciberbullying, pela questão de como explorar no cenário educacional uma perspectiva mais crítica para que as pessoas possam compreender a diferença de uma publicidade, de uma informação falsa, de uma notícia que ela é verdadeira para uma notícia que ela é construída para seduzir e para vender. Inclusive sobre golpes, sobre segurança online, sobre compartilhamento de informações pessoais, enfim, tudo isso que a internet traz de contribuição, tanto positiva, quanto polêmica, quanto perniciosa, como é que a gente pode trazer para a discussão no cenário educacional também. Então essa primeira semana é algo mais geral para tatear a área, para vocês entenderem, para se ambientarem nessa discussão entre cultura digital, internet, redes sociais, no cenário da formação do cidadão, na formação humana. Essa é a ideia da semana 1. Na segunda semana, na segunda unidade, a gente vai detalhar um pouco mais essas questões, trazendo um pouco mais para o universo educacional, trazendo um pouco mais para como a gente pode desenvolver habilidades, desenvolver competências, desenvolver estratégias pedagógicas que formem o cidadão mais adequado para exercer a cidadania digital. Então a perspectiva é um pouco de trazer a internet e as redes sociais para uma ideia de aplicação pedagógica na cultura digital, das funcionalidades dessas questões típicas da internet e das redes sociais. Então, quando a gente vai para essa unidade 2, é uma perspectiva mais propositiva. Nós queremos mais que vocês compreendam como é que essas discussões, como é que essas reflexões podem ser exploradas no cenário educacional, pensando aí em questões da cidadania, da comunicação, nesse universo de cultura digital. Como é que a gente pode educar o cidadão, como é que a gente pode explorar possibilidades pedagógicas usando a internet, usando as redes sociais, pela e para a internet, pela e para as redes sociais. Então, como educar pelas redes sociais, como educar para as redes sociais, pela internet e para a internet. Então essa é a ideia da unidade 2, uma perspectiva mais propositiva de como trazer para o cenário educacional, da escola, da universidade, da educação informal e não formal, as possibilidades de refletir sobre a educação, sobre essas iniciativas. Na unidade 3, nós vamos trazer mais exemplos, amostras de como a gente aplicaria nesse cenário de formação humana, de formação do cidadão digital, essas funcionalidades da internet e das redes sociais. Nessa reflexão mais propositiva de aplicação, de exemplos, de amostras, nós vamos trazer inclusive algumas polêmicas e dificuldades de como a gente tem tido dificuldade na escola e na universidade de aplicar também essas questões de rede social e de internet. Então a ideia é que nessa terceira unidade a gente tem aí, em termos de amostras, de como a gente poderia aplicar a internet e as redes sociais no cenário educacional. Então é isso, nós fizemos essa discussão de uma forma mais propositiva,
uma introdução mais genérica de mergulho, de aprofundamento, de ambientação, uma segunda unidade, trazendo para o cenário educacional a discussão da internet e das redes sociais, e na unidade 3, um pouco mais propositivo, um pouco mais de indicação de exemplos, amostras e dicas de como aplicar essas questões no cenário educacional. Eu acho que vai ser interessante, a gente preparou esse material, o Alan e eu organizamos um material bem interessante, um material escrito, videoaulas e as atividades, de modo que vocês possam se envolver conosco nessa aprendizagem, e a gente convida vocês para essa jornada formativa, que a gente acredita que vai ser bem interessante, que vocês vão aprender bastante, nós também vamos aprender bastante, e será legal ter vocês conosco ao longo dessas próximas semanas. Um abraço e até breve.